O tema da aula é o artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504 de 1997. Trata-se da proibição de ceder ou usar bens públicos, móveis ou imóveis em benefício de candidato, partido político ou coligação. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 1. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Nós podemos observar que o artigo 73, inciso 1, nos apresenta três importantes elementos que compõem o núcleo dessa norma. O primeiro deles, ceder ou usar. O segundo elemento, bens públicos, móveis ou imóveis. O terceiro elemento, em benefício de candidato, partido político ou coligação. Ceder ou usar. Ceder é emprestar bens públicos a terceiros. A administração, especialmente as prefeituras, com certa regularidade, fazem autorizações de uso, permissões de uso, concessões de uso, concessões de direito real de uso, concessões de uso especial para fins de moradia. E isso é realizado para diversas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. É uma prática comum na administração pública emprestar a terceiros para certos fins os bens públicos. Usar é a própria administração dar uma destinação a esses bens públicos, dar a eles um determinado fim específico, geralmente previsto em lei. Ceder ou usar é o primeiro elemento da norma. O segundo, bens públicos, ou seja, devem constituir o patrimônio público. Estão dessa regra, evidente, os bens particulares. Bens públicos, móveis ou imóveis. Os bens públicos móveis que compõem o patrimônio das administrações são os veículos oficiais, os tratores, as retroescavadeiras, as ambulâncias, as viaturas, os computadores, impressoras, máquinas copiadoras, equipamentos da saúde, equipamentos do ensino. Os bens móveis podem também ser a mobília, as mesas, as cadeiras, as estações de trabalho. Os bens imóveis são os prédios públicos. É importante estabelecer aqui uma distinção. Os bens públicos podem ser de uso comum do povo, de uso especial ou de uso dominical. Os bens públicos de uso comum do povo, pelo Código Civil, pela Política Nacional de Gerenciamento Costeiro e pela Constituição Federal, são os mares, os rios, as estradas, as avenidas, as praças,
o meio ambiente, as praias. Os bens de uso especial são os destinados ao funcionamento da administração pública e à prestação dos serviços à população. Os bens de uso dominical são aqueles que não têm uma destinação específica dada pela administração por estarem desocupados ou porque foram cedidos a terceiros. Os bens públicos de uso comum do povo não estão sujeitos à regra do artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que os bens públicos de uso comum do povo podem livremente ser utilizados. Esses bens públicos são as praças, as avenidas, as estradas. Podem eles ser utilizados para fins de campanha eleitoral, para fins eleitorais, em benefício de candidato, partido político ou coligação. O uso desses bens é livre, respeitada as normas de posturas municipais, bem como as normas de ordem pública previstas no Código Civil e na legislação penal. Os bens públicos de uso comum do povo, que podem ser bens imóveis e mais raramente bens móveis, como os equipamentos que compõem a praça, o bebedouro, o banco, eventuais aparelhos de ginástica, os bens públicos de uso comum do povo não estão sujeitos à regra do 73, inciso 1. Apenas aqueles bens que são de uso especial, tal como creches, escolas, postos de saúde, ginásios de esportes ou até mesmo os equipamentos da administração, computadores, impressoras, copiadoras, equipamentos do ensino, da saúde, do setor de obras. Ceder ou usar bens públicos ou móveis ou imóveis em benefício de candidato, partido ou coligação. Benefício de candidato, partido ou coligação. Não é vedado ao poder público promover a cessão ou uso de bens públicos. O que é vedado é que esta cessão e este uso sejam em benefício de candidato, partido político ou coligação. Isso não é permitido. O beneficiamento a estes não é tolerado. Esta norma, como podemos observar da análise do artigo 73, inciso 1, não é uma norma de natureza transitória, não é uma norma temporária, ela tem caráter permanente. Ela não é exigida apenas nos 3 meses anteriores às eleições, ou nos 180 dias anteriores às eleições, ou no ano de eleição. Ela é exigida no ano da eleição, no ano anterior à eleição, ou em qualquer momento, porque não é considerada uma conduta moral ceder ou usar os bens que compõem o patrimônio da administração pública para servir no beneficiamento de candidatos, de partidos ou de coligações. Norma de caráter permanente. É importante que, ao analisar o artigo 73, inciso 1, possamos entender como que a jurisprudência dos tribunais eleitorais analisam esse tema. O primeiro assunto que queremos
tratar aqui é o uso de bem público para pronunciamento durante inauguração. O bem público imóvel sendo inaugurado, é evidente que não poderá o microfone, a tribuna, o palco ali montado ser utilizado para elogios, para agradecimentos a candidato, a partido ou coligação, porque pode ser que isso venha a ser interpretado como ceder ou usar aquele bem público, que é um bem público de uso especial, que está sendo entregue, uma creche, uma escola, um posto de saúde, um ginásio de esportes, uma rodoviária, um terminal de ônibus, esses bens públicos com um discurso político partidário não é permitido. Não só no ano da eleição, não só nos 3 meses anteriores, em qualquer período. Um tema muito recorrente na jurisprudência dos tribunais eleitorais, não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas também dos tribunais regionais eleitorais, é a carreata com veículos oficiais. Não é a carreata de campanha, mas é uma carreata para mostrar para a cidade, para a população, a compra pelo poder público de viaturas, de veículos oficiais, de tratores, de retroescavadeiras. Carreatas feitas pela cidade, com buzinaços, com carro de som. Esse tipo de conduta, a jurisprudência eleitoral tem considerado que é usar bem público móvel, o veículo oficial, para beneficiar de forma velada, de forma não tão transparente, o partido, o candidato, a coligação. É evidente que, às vésperas das eleições, no período de 3 meses anteriores, ou até mesmo no ano da eleição, ou até mesmo quando o candidato, ainda não registrado, mas já se apresentando como um pré-candidato, são elementos que vão formar o convencimento do juiz, o convencimento do promotor de justiça ao propor as medidas judiciais, de que pode ser que aquela ação governamental de fazer uma ampla divulgação com carreata, desfile de veículos oficiais, representa uma violação ao artigo 73, inciso 1. Prática também muito comum é o uso do plenário da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, por parlamentares para fazer discurso em favor de candidato, partido político ou coligação. O discurso no plenário da Câmara de Vereadores é para defender projetos de lei, requerimentos, ofícios, é para abordar o controle externo executado pelo Poder Legislativo. Não é para falar em benefício de candidato, de partido ou de coligação. Usar o plenário da Câmara, usar bem público imóvel para fins eleitorais é conduta vedada pelo artigo 73, inciso 1. Um outro tema muito recorrente na jurisprudência dos tribunais é a utilização dos bens públicos para filmagem. Como dissemos, os bens públicos de uso comum do povo não estão inseridos na proibição do artigo 73, inciso 1. Entretanto, os bens públicos de uso especial, tal como creche, escola, posto de saúde, biblioteca,
os prédios que compõem a administração do poder público, estes estão sujeitos à proibição contida no artigo 73, inciso 1. Se o poder público libera a filmagem nesses locais para todos os que se apresentam como candidato, partido político ou coligação, sem fazer restrições de cunho político partidário, franqueando a filmagem desses locais, evidente que de forma organizada, previamente planejada e autorizada, não haverá violação ao artigo 73, inciso 1, pois não haverá um desequilíbrio no pleito eleitoral. Todos aqueles que têm pretensões eleitorais poderão fazer uma filmagem na escola, na creche, no posto de saúde, respeitando as normas de posturas e as normas técnicas. Entretanto, quando o poder público restringe isso apenas ao mandatário, apenas ao candidato à reeleição, ou aquele que é apoiado ou do mesmo partido do candidato à reeleição, aí nós podemos ter configurada a violação do artigo 73, inciso 1, porque o bem público está sendo usado exclusivamente para beneficiar aquele grupo político. Outro tema também muito recorrente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é a utilização de bem público imóvel como comitê de campanha. Evidente que o poder público não vai fazer uma permissão de uso de um bem público constando no ato de concessão, no ato de permissão, que é para fins eleitorais, que é para ali se instalar um comitê de campanha. Geralmente, esse bem público é cedido sem que seja oficial ou, quando é oficial, ele é cedido para outros fins, fins de natureza social, fins de interesse público, fins de assistência social, mas que, entretanto, acaba tendo uma desvirtuação da sua finalidade. Não precisa ter uma placa mencionando que é comitê de campanha na sua fachada. Não precisa disso. Basta que os atos que são ali praticados sejam atos que são de campanha. Isso é muito comum e evidente, é proibido pelo artigo 73, inciso 1, já que não pode ser cedido ou usado um imóvel público, um bem público, para beneficiar candidato, partido ou coligação. Temos ainda recorrente, presente na jurisprudência dos tribunais eleitorais, o uso de um veículo oficial para a retirada da propaganda irregular pela cidade. Isso faz parte da atribuição do município. Não há violação alguma ao artigo 73, inciso 1, pois a administração está recolhendo propaganda que é irregular, propaganda que não poderia estar ali, pois atrapalha a circulação de pedestres, a circulação de veículos. Esse tipo de propaganda não só pode, como deve ser retirada pela administração. O que não pode ocorrer é fazer isso apenas em relação aos candidatos da oposição ao governo e a administração ser afável com aqueles que são apoiados pelo governo. Tema ainda recorrente na jurisprudência dos tribunais é a utilização de telefone público para fins eleitorais. O telefone público, evidente,
é um bem que compõe o patrimônio público móvel da administração. O telefone não pode ser utilizado para fins eleitorais. A jurisprudência nos mostra casos em que, em panfletos, em e-mails, são informados números do poder público. É informado o telefone do poder público. A simples menção ao número de telefone não é uma conduta vedada. O que é a conduta vedada é a efetiva utilização deste telefone para fins eleitorais. Tudo vai depender da matéria de prova. Apresentar como prova apenas um papel mencionando o número de telefone não será suficiente para o enquadramento no artigo 73, inciso 1. Será necessário demonstrar que este telefone foi efetivamente usado para receber e fazer ligações em benefício de candidato, partido ou coligação. Temos ainda como tema recorrente na jurisprudência eleitoral a utilização de filmagens ou de fotografias oficiais. São fotos, são vídeos que constam das mídias sociais do órgão público, do Facebook, do Instagram ou da página oficial da prefeitura, do estado. Esses vídeos, essas fotos, elas são públicas e não há problema algum que seja utilizado por candidatos, partidos ou coligações, respeitando, evidente, os direitos autorais de algumas imagens, se eventualmente houver, mas raramente isso não ocorre. Teremos, portanto, a ampla possibilidade de serem utilizadas essas imagens, vídeos e fotos, evidente, desde que também haja um respeito à privacidade das pessoas. Imagens, lógico, não de pessoas, mas imagens de prédios públicos, imagens de locais públicos, não imagens utilizando pessoas em benefício de campanhas eleitorais, e sim imagens de prédios públicos. Isso é possível, isso é permitido. É também recorrente na jurisprudência dos tribunais eleitorais utilizar do maquinário da prefeitura, de equipamentos da prefeitura, os equipamentos permanentes da prefeitura, trator, retroescavadeira, para obras de terraplenagem, para obras em terrenos particulares. Pelo artigo 73, inciso 1, isso também não é possível. A execução de obras em imóveis de propriedade particular somente será admitida se houver programas sociais previamente aprovados por lei municipal. É também comum na jurisprudência dos tribunais superiores eleitorais a utilização das cores oficiais do município. Se determinado município está usando em seus prédios públicos a cor verde e azul, não pode candidato, partido ou coligação usar essa mesma cor, verde ou azul, especialmente se esse candidato, partido ou coligação é do governo, é da situação. Entende a jurisprudência que, uma vez sendo adotada uma determinada cor pelos prédios públicos, branco e vermelho, azul e branco, azul e verde, essas cores elas se aderem aos prédios públicos, passam a fazer parte da imagem deles. E aí não podem vir a ser utilizadas por um candidato ou partido ou continuar por eles sendo utilizados. Deve
o gestor público fazer uma escolha em relação a isso. E a melhor escolha é, se o seu partido usa as cores azul e amarelo, não deve você pintar os prédios públicos de azul e amarelo. Se o seu partido usa as cores vermelho e branco, você não pode utilizar nos prédios públicos as cores vermelho e branco, porque isso poderá vir lhe causar problemas com a justiça eleitoral, pois poderão considerar que você associou as cores do seu partido às cores dos prédios públicos. E quando você, em campanha, usa essas mesmas cores, entende-se que há uma violação ao artigo 73, inciso 1, porque essas cores compõem o patrimônio público. Há também relatos na jurisprudência eleitoral sobre cores adotadas em gestões passadas, cores que já não são mais adotadas nos prédios públicos. Em relação a isso, não se vê problema algum. O problema são usar cores recentes, cores que estão sendo usadas nos prédios públicos também para fins eleitorais. Temos também mencionado a existência de algumas jurisprudências a respeito do artigo 73, inciso 1. Mais um caso: uso de palco, som e iluminação. Muitas prefeituras possuem equipamentos de sonorização, iluminação, palco para a realização de eventos. Esses equipamentos, eles até podem ser cedidos a terceiros mediante um termo de parceria, um convênio com a administração pública para a realização de eventos de interesse público. Entretanto, não poderão ser cedidos ou usados em benefício de partido, em benefício de candidato, em benefício de coligação. A sonorização, o palco, a iluminação, em qualquer período, em qualquer época, não podem ser emprestados para fins eleitorais. Temos ainda na jurisprudência algo muito recorrente, que é o uso das máquinas de xerox, as máquinas copiadoras. Também é muito comum isso, e é lógico, máquina copiadora é bem público móvel, de uso especial, portanto, vedada a sua utilização pelo artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504. Usar de clube municipal, evidentemente que com a pretensão de fazer ali um campeonato de futebol, um campeonato de vôlei, de basquete, só que na verdade acaba sendo utilizado para essas atividades esportivas, mas também com uma finalidade eleitoreira, com o propósito de ali beneficiar candidato, partido, coligação. Tudo isso vai depender muito da matéria de prova, vai depender se houve ali diversas rodinhas de conversa pedindo voto, se houve ali distribuição de panfletos, se houve ali em algum momento um discurso usando o microfone, a sonorização, pedindo voto ou elogiando certo candidato ou certo grupo político. Temos ainda, na jurisprudência eleitoral, a veiculação de mensagem pelo sistema intranet, o envio de mensagens pelo sistema oficial de um órgão público, mensagens com fins eleitorais, também não é permitido. Não se pode haver troca de e-mails, troca de mensagens pelos sistemas oficiais de um poder público pedindo voto ou externando ali uma opinião política favorável a este candidato ou aquele partido.
não é possível, também por violação ao artigo 73.1, já que está sendo utilizado um sistema de banco de dados, um sistema interno para transmitir informações entre os servidores. Temos também algo muito recorrente na jurisprudência, que são as viagens a trabalho. Na verdade, são viagens que o servidor público viaja para um determinado local destinado a um certo compromisso, um compromisso de representação na área política, um compromisso de representação na área jurídica, um compromisso para treinamento. Entretanto, o que acontece? Acontece que o servidor público se desloca para essas atividades, que são atividades lícitas, que são atividades permitidas, mas que, entretanto, também aproveita para realizar atividades que são de campanha. Ele se desloca até a capital de São Paulo para ir ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ver o andamento de certos processos de interesse do poder público. Vai ao Tribunal de Contas acompanhar sessão de julgamento de interesse daquele órgão público, mas também comparece ali à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, que não é algo de interesse público, e sim de interesse privado. Aproveita do seu deslocamento, da sua viagem, do veículo oficial, do adiantamento de numerário para despesas com combustível, com alimentação, para, além das atividades oficiais, também realizar atividades que beneficiam candidato, partido ou coligação. Isso é vedado pelo artigo 73.1 da Lei 9.504 de 97. Temos ainda na jurisprudência o transporte de cabos eleitorais, usar veículos oficiais, veículos das câmaras municipais, colocados à disposição dos vereadores para serviços de assessoria, serviços de controle externo, serviços de fiscalização, mas que, entretanto, acabam sendo utilizados no transporte de cabos eleitorais ou no transporte de eleitores. Os veículos oficiais não se prestam para esse fim. O que faz o transporte de pessoas até hospitais, escolas, médicos, cartórios eleitorais são os transportes públicos ou os táxis, Ubers, não é, eventualmente, carro oficial destinado à assessoria de vereador ou então carros da fiscalização da prefeitura, combis, viaturas, vans, sendo eventualmente utilizadas para transportar pessoas sem qualquer interesse que não seja público. Na verdade, esse transporte ele é proibido não só em benefício de candidato, mas é proibido para qualquer pessoa que não seja algo de interesse público. Nós devemos indicar ainda que existe, ao final do artigo 73, inciso 1, uma ressalva. Ele não se aplica na hipótese de ser para realização de convenção partidária. Isso nós vamos notar que o artigo 8º da Lei 9.504 de 97, passamos a sua leitura, indica no caput e no parágrafo 2º essa regra, essa exceção. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
20 de julho a 5 de agosto. Neste período, portanto, poderá o poder público ceder prédios públicos para serem utilizados para as convenções partidárias. Vejamos o parágrafo 2º. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando por danos causados com a realização do evento. E nós temos ainda a Lei 9.096, de 95, no artigo 51. É assegurado ao partido político, com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Portanto, temos aí que poderão ser utilizados prédios públicos, escolas, casas legislativas, ginásios de esportes, para que sejam realizadas essas convenções partidárias. Temos, portanto, a presença de duas exceções à regra do artigo 73, inciso 1. A primeira exceção a essa regra, lembrem, bem público de uso comum do povo não está sujeita à proibição do artigo 73. A outra exceção é que acabamos de ler. Para a realização de convenções partidárias, naquele período de 20 de julho a 5 de agosto, será permitido pelo poder público, respeitando evidentemente critérios de agendamento, a utilização de escolas, câmaras de vereadores para as convenções partidárias. Duas exceções. Mas ainda temos mais duas exceções que estão previstas no próprio artigo 73, parágrafo 2º. Vamos à leitura. A vedação do inciso 1 não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Vemos, portanto, mais duas exceções ao artigo 73, inciso 1 da 9504 de 97. A primeira exceção, o presidente, e somente ele, governador não, prefeito não, o presidente, candidato a presidente, pode utilizar os transportes oficiais. Entretanto, deverá ressarcir os cofres públicos dessas despesas, seja com helicóptero, com avião, com carro oficial. As despesas precisarão ser ressarcidas. O entendimento que se tem aí é que seria muito mais custoso para os órgãos que fazem a segurança do presidente, que é a Polícia Federal, seria muito mais custoso para eles que houvesse uma possibilidade de que o presidente ou candidato tivesse ali um transporte remunerado por ele.
já que a logística da Polícia Federal, para garantir a segurança ao presidente, teria que se adaptar a esse carro, a esse helicóptero, a esse avião por ele alugado, já que em campanha não poderia estar utilizando o veículo oficial. Então, por uma questão de logística, considerou que seria razoável que o presidente possa utilizar os veículos oficiais, mas que deverá ressarcir isso aos cofres públicos. A outra exceção, e aí essa abrange governadores, prefeitos e também, lógico, o presidente, é a utilização da residência oficial. Não é a utilização da residência oficial para a realização de festas, realização de eventos públicos de campanha. Não. É a utilização da residência oficial para pequenas reuniões, pequenos encontros político-partidários entre representantes do partido, representantes da coligação, entre candidatos em números muito reduzidos. As residências oficiais do presidente, governador, para aqueles que têm, prefeitos é mais raro, podem ser utilizados também. Temos aí o artigo 73, inciso 1, que proíbe ceder ou usar bem público, móvel ou imóvel, em benefício de candidato, partido ou coligação. E admite 4 exceções. A primeira exceção, bem público de uso comum do povo. Esses podem ser cedidos ou usados para fins eleitorais, respeitando as posturas municipais e as normas de ordem pública. A outra exceção é a realização de convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto. E as últimas 2 exceções são as que dizem respeito ao presidente da República, que pode usar o transporte oficial, mas depois ressarce a União, e o uso das residências oficiais, que é permitido ao presidente, ao governador, ao prefeito, desde que seja para pequenos encontros e não para eventos de caráter público.